vai ser um crescimento em conjunto, sociedade civil, entidades, prefeituras municipais, governo do estado, setor produtivo, agronegócio. Para a nossa região realmente crescer e se desenvolver, vai ser um esforço conjunto. Então, eventos como esse potencializam esse crescimento. Então, contem sempre comigo, com o ITESP. Eu vou ser bem breve aqui na minha palestra e vou mostrar um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo no ITESP. Então, muitas pessoas me perguntam o que é o ITESP. Vou colocar de forma breve e objetiva. A Fundação ITESP é uma fundação pública que hoje, devido à mudança que o Tarcísio realizou, nós estamos vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que foi uma mudança muito estratégica do governador Tarcísio, que nós temos tudo a ver com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e vocês vão entender. Então, nós cuidamos de todos os assentamentos estaduais do estado de São Paulo e assistência técnica às famílias beneficiárias. Nós fazemos todas as regularizações fundiárias de terras devolutas, identificação e solução de conflitos fundiários, que também é muito forte aqui na nossa região, identificação, demarcação e regularização das comunidades quilombolas e assistências técnicas às famílias, e execução da política fundiária em colaboração com a União, estados e municípios. O ITESP já entregou cerca de 50 mil títulos urbanos e rurais no estado de São Paulo. Quando a gente fala em título, a gente às vezes enxerga somente um pedaço de papel, mas o título é muito mais do que isso. Título é segurança jurídica, crédito em banco, sucessão familiar, CEP, dignidade, valorização do patrimônio da pessoa, da família, valorização do imóvel. Então, o título ele vai muito além do que um simples pedaço de papel. 140 assentamentos no estado de São Paulo, em 7.133 famílias. São 154 mil hectares. Somente aqui no Pontal, aproximadamente 120 mil hectares de terra que estão com os nossos assentados. 36 comunidades quilombolas com 1.445 famílias. Nós temos parcerias com 112 municípios e com a Procuradoria-Geral do Estado, e nós prestamos uma assessoria muito grande para a PGE. Nós já economizamos cerca de 5 bilhões para o estado de São Paulo em acordos judiciais, dando notas técnicas e auxiliando a Procuradoria-Geral do Estado a fazer acordos. Então, qual a importância do ITESP aqui para o Pontal, para a nossa região? Como eu disse, das 7 mil famílias, 5 mil estão aqui. Então, dos 153 mil hectares, 120 mil hectares estão aqui na região. E também, nós temos aqui os perímetros devolutos, pessoal. Quem aqui conhece o que é esse termo perímetro devoluto? Ninguém sabe? Não. Então, devido a uma falsificação de uma assinatura de um padre há mais de 100 anos atrás, foram considerados que as origens registrais dos cartórios aqui da região, elas não tinham boa fé. Então o Estado começou a ajuizar ações em vários perímetros da região que eram considerados devolutos. O Estado considerava que era dele essas terras. E aqui na região foram propostas 89 perímetros devolutos. São terras que eles acreditavam, que o Estado acreditava que era dele, que era do Estado. Só que por outro lado, a gente tem diversas, centenas de famílias, de fazendeiros, pecuaristas, agricultores, que compraram propriedades nesses perímetros registradas e escrituradas em cartório, com origens registrais também de mais de 100 anos. Tem fazendeiro que eu conheço que vendeu terra em outro local e investiu o patrimônio da sua vida aqui na região. Comprou porque tinha escritura, tinha registro, estava tudo certinho no cartório. E aí, do nada, para mim foi um grande erro do Estado de São Paulo, o Estado começou a ajuizar essas ações em 89 perímetros e sem pé nem cabeça. Por quê? Vou dar um exemplo. Aqui você tem um perímetro que foi considerado devoluto e do lado dele, vizinho de cerca, um perímetro que foi considerado privado. O Estado perdeu a ação na justiça. Qual é a justificativa disso?
E depois, quando o Estado perde essa ação, ele tem que pagar sucumbência, honorários advocatícios. Então, se vocês somarem esses perímetros devolutos aqui da região, onde a gente tem esse problema na matrícula dos imóveis, das fazendas, isso gera insegurança jurídica, falta de crédito, falta de investimentos. Talvez um dos maiores motivos da nossa região não ter crescido e se desenvolvido, nós estamos falando em cerca de 400 a 500 mil hectares de terra aqui na região, em perímetros devolutos. Então, se você somar 400, 500 com mais 120 mil dos assentados, a gente está falando em 620 mil hectares de terra que o ITESP tem uma atuação direta aqui na nossa região. Olha o potencial que o ITESP tem de um trabalho sério, honestidade, eficácia, eficiência, que é a marca do governo Tarcísio, mudar o panorama econômico dessa região. Então, qual é o histórico do Pontal? Histórico de conflitos por terra, todo mundo conhece esse histórico. Insegurança jurídica. Perímetros das 86 ações discriminatórias propostas, 33 foram julgadas improcedentes ou ocorreu a desistência do Estado. Temos um histórico registral de imóveis de mais 100 anos. Como eu disse, o problema, a origem toda é o registro paroquial de 1856. Nós tivemos depois o Carnaval Vermelho, que por anos é uma agenda dos movimentos sociais, invadirem as propriedades do Carnaval, que eles chamam de Carnaval Vermelho. E isso tudo, pessoal, atrapalhou muito a nossa região. Nós tínhamos aqui mais de 15 frigoríficos na época. O nosso rebanho de gado aqui na pecuária, ele era gigantesco. Estima-se que mais de 500 mil cabeças de gado foram tiradas aqui da nossa região pelos conflitos agrários. E o que mais gera emprego na nossa região é a agroindústria. Podem olhar aí, os maiores geradores de emprego hoje em volume de funcionários são as agroindústrias. E qual agroindústria vai se instalar aqui com conflito agrário? Qual usina vai arrendar uma terra que ela não tem segurança do papel, do documento, do registro daquela propriedade? Empresas de crédito de carbono estão preocupadas com a resolução da lei do Pontal, que está sendo discutida no Supremo. Depois eu vou falar sobre isso, porque talvez eles não vão conseguir receber esses créditos de carbono, pelo problema documental das propriedades, pela falta de clareza nas escrituras e registros das propriedades da região. Então, algumas empresas estavam conversando comigo antes das invasões do Carnaval Vermelho, e depois elas pararam de conversar, duas de Campo Grande, inclusive, que nós temos um potencial, depois eu vou entrar nisso aqui, fantástico, mas com essa insegurança jurídica, nenhuma empresa de fora vai vir para cá, e as daqui irão embora. Por isso que o governador Tarcísio foi muito claro: nós vamos trabalhar de noite pela segurança jurídica, paz no campo, e não vamos tolerar invasões de terra. É um posicionamento do governador e nós vamos seguir ele. E essa regularização fundiária, quando eu falo, o governador não está preocupado com o tamanho do produtor, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande. Todo mundo merece ter o seu título, a sua matrícula, registrada em cartório para poder investir e para poder crescer. Hoje, nós temos aqui 3 leis no estado de São Paulo, que eu vou provar para vocês que não tem mais espaço para invasão. Hoje, essas 3 leis, elas dão total credibilidade e segurança para qualquer produtor rural do estado de São Paulo. E a regularização fundiária é a melhor forma de reforma agrária. Ontem eu estava na sensibilização de um assentamento em Caiuá, 172 famílias, esperando o título da terra há 30 anos. Se vocês vissem o sorriso no rosto das pessoas, pessoal, é emocionante. Há 30 anos atrás, eles queriam o quê? Eles queriam ser dono da terra deles. E até ontem, eles não eram. Eles não tinham isso documentado, escriturado e registrado em cartório. Então, quando a gente faz a regularização fundiária e realmente entrega a matrícula registrada e escriturada para esse assentado, agora sim, verdadeiramente ele é dono da terra dele. Hoje, se o assentado quisesse vender a propriedade dele, quem avaliaria as benfeitorias
somente os tijolos e estrutura física dele é o ITESP. Quando a gente entrega a matrícula para ele, quem avalia a benfeitoria da propriedade dele e a terra dele, o lote dele, é o próprio assentado. Isso é liberdade. Isso é você realmente dar independência para essas pessoas. E esses assentados são produtores rurais, que também, quando a gente entregar os títulos para esses 5 mil assentados da região aqui, em 120 mil hectares, pense o quanto isso vai movimentar a economia. Vão buscar crédito em banco, vão comprar trator, vão investir na propriedade, quanto isso não vai gerar de imposto, de ICMS, de emprego, eles vão se profissionalizar. E os assentados, pessoal, olha como são justas as leis. Quantos por cento eles pagam do valor da terra nua? 5%. Só para vocês terem uma ideia de quanto está custando para eles. Uma propriedade de 18 hectares que nem a de ontem, com 95% de desconto na avaliação, saiu a R$600 o hectare. R$9 mil o lote dele por completo. Que ele vai pagar em 10 anos parcelado. Está dando parcela de R$50 por mês. E quanto vale esses 18 hectares dele? Aqui na nossa região, vamos falar aí por baixo, 50, 60 mil reais o hectare, né? Dá mais de R$1 milhão a propriedade dele. Então o governo, ele ofereceu o máximo de desconto possível. Ele só não fez de graça porque era um bem público, não pode ser cedido de forma gratuita. Nós já temos, quando eu assumi o ITESP há 90 dias, nós não tínhamos nenhuma matrícula aberta em cartório para os assentados de São Paulo. Hoje, em 90 dias, nós já temos 1.000 matrículas abertas em cartório. Em 3 anos, nós vamos titular todos os assentados do estado de São Paulo. Nós temos a Lei 11.600, que foi feita pelo governador Geraldo Alckmin, que é para médios produtores, só que ela tem um limite de 15 módulos fiscais, que chega em aproximadamente 450 hectares. Quanto ela cobra desses médios produtores? 10% do valor da terra nua. E aí, ano passado, o governador Rodrigo Garcia, junto com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou a Lei 17.557, que são as propriedades acima de 15 módulos fiscais, o que acontece na maioria aqui da nossa região, respeitando o limite constitucional de 2.500 hectares. Essa lei, o desconto começa em 10%, mas vai até 40%. Só que eu não enxergo isso como um desconto. Como eu enxergo isso? Eu enxergo isso como um acordo judicial. Isso era um litígio de anos que o Estado estava travando com diversos fazendeiros, gastando tempo, dinheiro, hora técnica da Procuradoria, hora técnica do ITESP, perderam em 33 perímetros. E depois, mesmo que o Estado ganhasse essa ação, começaria uma nova ação, pessoal, para definir o valor das benfeitorias da propriedade. Essas benfeitorias chegam em até 60% do valor da terra nua. Então pense o Estado hoje, não vamos fazer essa lei não, então tá bom, vai lá, compra as benfeitorias de quase 500 mil hectares aqui, paga isso, o Estado não tem esse recurso. E depois tem o custo de implementação do assentamento, que você tem que dar moradia, infraestrutura, fossa séptica com biodigestor, rede de distribuição, poços artesianos profundos, esquece, era inviável economicamente para o Estado. Então o Estado, ele permite, através dessa lei, um acordo judicial, ele dá segurança jurídica para a região crescer e se desenvolver e atrair investimentos, e além disso arrecada milhões de recursos carimbados para desenvolver política social. Todos os recursos dessa lei vão ser investidos em política social, saúde, educação. Isso sim é agir de forma inteligente. Foi uma grande vitória a aprovação dessa lei. E nós, do governo Tarcísio, assumimos essa lei aprovada e o ITESP, como órgão do Estado, é obrigado a cumprir a lei. E a gente também pôs muito vapor nessa lei. Quando eu assumi, nós tínhamos 68 processos. Hoje nós temos 150 processos. Quando eu assumi, não tinha nenhuma fazenda publicada no Diário Oficial. Porque, vou explicar mais ou menos, pessoal. Depois que o rigor dessa lei é muito grande, tá? Ela é muito séria. Depois que é juntada toda a documentação da propriedade, então, para o proprietário conseguir regularizar a propriedade dele, ele precisa apresentar a questão ambiental, tem que estar em dia, o laudo da função social,
o laudo da produtividade, para comprovar que a terra é produtiva, o CCIR, todos os processos. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, cada processo dessa lei tem em torno de 500 páginas. Cada um dos 150 tem em torno de 500 páginas. Então, depois que o ITESP faz toda essa juntada de documentação junto aos proprietários, e antes os proprietários tinham dificuldade de falar com o ITESP, hoje a gente que liga para eles cobrando documento. É e-mail toda semana, portas escancaradas para todos os proprietários da região, no ITESP. Aí o ITESP pega essa documentação e manda para a Procuradoria-Geral do Estado. Só que antes de ir para a PGE, a gente publica no Diário Oficial da União. Ela tem 30 dias para essa publicação ser impugnada. Infelizmente, tem uma deputada do PT que entra impugnando todas as propriedades que a gente publica. Mas nós já vencemos essa impugnação dela com um argumento jurídico muito bem construído. Então, quando eu assumi, não tinha nenhuma fazenda publicada no Diário. E a lei estava aprovada há mais de 8 meses. Nós já publicamos mais de 20 fazendas. Em breve, o governador está aqui na região, entregando centenas de títulos para os assentados e dezenas de títulos para os fazendeiros do Pontal. Esse é o caminho. Esse é o caminho de desenvolvimento econômico. É a gente entregar o título, gerar segurança jurídica, atrair investimentos e fazer com que o Pontal, que é uma das melhores, escreva o que eu estou falando, o João concorda comigo, ele que me ensinou muita coisa disso. O Pontal é uma das melhores fronteiras agrícolas do Brasil. Nós temos entre 1.200.000 e 1.500.000 hectares para integração lavoura-pecuária. Quantas regiões tem isso? Com alguns diferenciais, com uma hidrovia perto, com uma boa rodovia, com agências bancárias, agências que vendem implementos, insumos agrícolas. A nossa infraestrutura aqui ela é muito melhor do que outras fronteiras agrícolas no norte do Brasil. E podem ter certeza, pessoal, a pobreza da região está totalmente relacionada com a insegurança jurídica. Tanto é que as duas regiões mais pobres do estado de São Paulo, que é o Pontal e o Vale do Ribeira, são as duas regiões que mais sofrem de insegurança jurídica. Sem segurança jurídica não tem crescimento econômico, tenham certeza disso. Uma outra estratégia que nós vamos utilizar para atrair investimentos para o Pontal, além de trabalhar dia e noite por essa tão sonhada segurança jurídica, que nós vamos fazer, é a parceria com agroindústrias. Nós, de forma inovadora, soltamos uma portaria permitindo com que as agroindústrias façam parceria com os assentados do estado de São Paulo. Por quê, pessoal? A reforma agrária, do jeito que ela foi feita, foi de forma muito equivocada. Hoje, se a gente pegar um assentamento, eu convido todos a irem comigo, e eu também tenho laudos de produtividade, então o que eu estou falando aqui são números, não tem nada ideológico, tá, pessoal? São números que eu consigo comprovar. Num primeiro assentamento que a gente foi fazer a regularização dele, que é o Dom Tomás Balduino, o técnico do ITESP acreditou que ele tinha que levar em consideração a produtividade do assentado. Por quê? Porque a Lei 17.557, que é a dos grandes produtores, leva isso em consideração. Então ele achou que a 17.517, elas são muito parecidas, também precisaria analisar a produtividade do assentado. Dos 70 lotes do Dom Tomás Balduino, somente 11 cumpriam a sua função de produtividade. 59 não cumpriram. Quando a gente fala em agronegócio, na minha visão, existem duas maneiras de você ganhar. Ou em escala, e isso os assentados estão limitados fisicamente, ou você agrega valor na sua produção. E esse agregar valor, ele exige muito mais treinamento, capacidade, know-how, suporte, tudo. Porque você tem que ter uma produção diferenciada, uma embalagem diferenciada, uma entrega diferenciada, você tem que entregar direto para o seu consumidor final, você tem que cortar os intermediários para você conseguir agregar valor na sua produção. Então, isso exige que a pessoa tenha tino para a terra, capacidade, experiência. Os assentados que mais prosperam são aqueles que já trabalhavam em propriedades rurais há muito tempo. Então, a gente pegar o pessoal da cidade e dar um lote para ele e falar, se vira, esquece, não funciona.
Então hoje nós temos muitos assentamentos aqui da região onde as pessoas infelizmente estão passando dificuldade, porque tem um lote reduzido, aí todo mundo sabe que aqui na região teve cigarrinha, muita geada, arrebentou com o pasto dele, aí ele precisa de recursos para reformar esse pasto. Como que o valor dos insumos estava na pandemia, quanto custava uma tonelada de adubo, ele não tinha esse recurso para reformar o pasto dele, então ele ficava ali aprisionado, sem recurso para conseguir reformar o pasto e produzir. Então, o que nós entendemos? A reforma agrária ela é importante? É importante. Sim, os pequenos produtores merecem a oportunidade de crescer e se desenvolver, mas existem outras maneiras de reforma agrária. O crédito fundiário, por exemplo, é fantástico. A pessoa compra a propriedade dela com juros de 2% ao ano, com 5 anos de carência para começar a pagar, e quando ela compra já no ato a propriedade dela, ela escritura, ela registra, não é um termo de permissão de uso, e a pessoa tem que ter no mínimo 10 anos de experiência na área agrícola. Aonde é feito dessa maneira? Sucesso. Porque também o que é dado de graça o ser humano não valoriza. Quando a pessoa ela tem que honrar os compromissos, porque a matrícula é garantia no banco, e se ela não pagar, ela vai perder, ela tem que ter experiência e ela vai realmente dar valor no lote dela. Então nós somos a favor sim da reforma agrária, mas feito da maneira correta. Então o que a gente tentou criar com essa parceria com as agroindústrias, e já deu muito certo em algumas regiões, e essa semana eu fico aqui em Prudente, eu tenho reuniões em 3 agroindústrias aqui da região, que são vizinhas de cerca de assentamentos, que estão totalmente interessados em conhecer essa parceria. A agroindústria vai poder plantar em parceria, então o assentado ele vai ganhar na mesma proporção da produção, não é um contrato fixo de arrendamento, é parceria. Até 70% do lote do assentado. E nos outros 30% que vai ficar para o assentado e para o produtor, a agroindústria é obrigada a oferecer em contrapartida suporte técnico produtivo. Então nos outros 30%, e a maioria das agroindústrias já tem essa estrutura, que nem a empresa que eu vou visitar na terça, que é um grande confinamento, ele já tem zootecnista, veterinário, agrônomo, prestador de serviço que já trabalha no quadro técnico dele. Mas talvez ele vai precisar contratar mais, olha a geração de emprego aí, para dar suporte para esses assentados que ele vai realizar a parceria. Então nesses 70%, onde vai ter a parceria, o assentado, pessoal, vai receber um recurso anual muito bom. Na região de Pradópolis ali, que a gente fez uma parceria com a usina São Martinho, está dando cerca de R$60 mil por ano a parceria. Dividido por 12 é R$5 mil por mês. Com isso ele paga a escola do filho, a parcela do carro, faz a compra do mercado, ele paga todos os seus custos, e nos outros 30%, onde ele vai ser obrigado a plantar produtos da agricultura familiar com o suporte da agroindústria, ele vai ser profissional. É muito melhor ele ser profissional e eficaz em 30% do que amador em 100%. Eu prefiro produzir com alta eficácia em 3 hectares do que ser amador em 10. Então, esse modelo de parceria vai aumentar muito a geração de empregos na região, vai trazer dignidade para esses produtores, uma receita garantida muito boa, e no restante do lote, a agroindústria é obrigada a oferecer suporte produtivo. E aí nós vamos entrar junto com instituições financeiras para oferecer crédito, que ele vai ter suporte produtivo, ele vai estar capitalizado. A agroindústria pode oferecer insumos para ele, mandar entregar direto na propriedade dele adubo, pode entregar calcário, semente, tudo, e depois abater do pagamento que tem que ser realizado. Então a gente vai dar condição dessa pessoa respirar. Às vezes muitos assentados estão com o nome negativado, não consegue crédito em banco. Com essa parceria com a agroindústria, ele vai conseguir sair do lugar. E para a gente conseguir fazer isso acontecer, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser o ganha-ganha. Então, se a gente considerar que a nossa região tem em torno de 120 mil hectares para os assentados, só nessa parceria a gente está possibilitando 84 mil hectares de terra possíveis de parceria. Alguém conhece uma fazenda aqui na região de 84 mil hectares?
Não existe. Então, olha o potencial que a gente tem. Com isso também, além de eu incentivar as agroindústrias que estão aqui, após a entrega de títulos, eu vou incentivar a vinda de novas agroindústrias para se instalar aqui. E aqui está a verdadeira geração de emprego e renda. Então, nós estamos muito focados nisso. Entregar título, entregar dignidade, entregar CEP, liberdade para essas pessoas e a trazer essa tão sonhada segurança jurídica e paz no campo que o Pontal do Paranapanema merece. Uma coisa eu garanto, se depender do meu esforço, do governador Tarcísio, gente, vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Algumas coisas fogem da nossa alçada. Infelizmente, a Lei 17.557 da regularização fundiária do Pontal tão sonhada foi contestada pelo PT no Supremo. E está lá para a ministra Carmen Lúcia decidir. Nós fizemos a nossa parte. O ITESP fez a nota técnica do governador. Eu fiz uma reunião com o presidente da Assembleia, André do Prado, para defender a lei, porque a Assembleia ainda não tinha se manifestado. Fiz reuniões com a BCZ, Sociedade Rural Brasileira, CNA, FAESP, CIESP, e todos ingressaram com amigos Curi no Supremo para defender essa lei. As 5 entidades mais respeitadas do agro aqui no Brasil. E também, além disso, a Arisp agora, semana que vem, vai ingressar com a amigos Curi. A Arisp é a associação de todos os cartórios registradores do estado de São Paulo para defender a lei no Supremo. Espero muito que a ministra tome uma decisão plausível. Vários estados do Brasil fizeram essa regularização fundiária de São Paulo está fazendo e de forma gratuita. Só estão contestando o nosso estado, porque querem conflito, querem manter as pessoas miseráveis e na dependência. Não querem trazer desenvolvimento econômico para o Pontal. Mas nós vamos vencer, pessoal. Muito obrigado.